Hal Jordan, o Lanterna Verde mais conhecido e importante da DC. Contudo, a editora nem sempre o tratou desse jeito. E hoje vamos contar a história que a DC quer que você esqueça envolvendo Hal Jordan. Eu estou falando de toda a história de quando Hal Jordan caiu e se tornou Parallax, uma das fases mais polêmicas da história dos Lanternas Verdes. Vamos falar da maior queda de um herói da DC no universo principal, de quando ele se tornou Parallax e foi vilão de uma mega saga, depois quando ele se sacrificou para salvar a Terra, da vez que virou Espectro, até o grande retcon feito pelo Geoff Johns para desfazer várias dessas coisas. E vocês vão ver que apesar dessa fase ser muito polêmica entre os fãs do Lanterna Verde, a verdade é que ela explora a redenção de Hal Jordan. E especialmente ali na fase do Espectro, vocês vão ver que tem muita qualidade aqui. Dito isso, bora conferir essa história. Capítulo 1, A Queda de Coast City. Em Metrópolis, Lex Luthor tenta entender quem são os novos Supermans que apareceram após a morte do Clark. Contudo, sua reflexão é interrompida quando uma nave espacial aparece na órbita da Terra. Ele avisa os órgãos competentes dos Estados Unidos e fica de fora dessa. Pelos cálculos, a nave irá descer até Coast City, a histórica cidade protegida pelo Lanterna Verde no estado da Califórnia. Nesse momento, Hal Jordan não está na cidade, e sim um dos novos Superman, o Erradicador. Logo, ele fica sabendo que a nave irá chegar na cidade, assim como o Superman Cyborg, que é avisado pela segurança da Casa Branca. E a chegada dessa nave deixa todo mundo bem nervoso, porque ninguém sabe de onde que ela veio e quem que tá dentro dela. A identidade do dono da nave é mantida em segredo até o final dessa HQ. Assim que a nave chega em Coast City, 77 mil unidades esféricas são jogadas até a superfície. Essas esferas preocupam o Erradicador. Ele não sabe para que elas servem, mas tem uma suspeita. Quem então aparece ali é o Superman Cyborg, Hank Henshaw, que acusa o Erradicador de ser o responsável pelo que vai acontecer. Isso deixa claro que, bem, é o próprio Superman Cyborg que é o responsável. O misterioso dono da nave espacial falava que estava servindo a um mestre, e esse mestre é revelado como Superman Cyborg. O vilão ataca o Erradicador, enquanto que as esferas na cidade explodem. Isso inicia uma segunda fase da explosão, que é diversas vezes mais potente que uma bomba atômica. Erradicador nada pode fazer para impedir. A cidade é dizimada. Milhões morrem nessa página incrível. O Erradicador sobrevive, mas com muita dificuldade, ao contrário do Superman Cyborg, que sai sem nenhum tipo de arranhão. Então, a nave inicia a terceira fase, que é de jogar essas esferas pretas que começam a construir uma nova cidade por cima da poeira que sobrou de Coast City. Essa é a cidade motor. Superman Cyborg finalmente chega até a nave e vemos a identidade do dono da nave. Era ninguém mais e ninguém menos que Mongo. E ele está servindo Superman Cyborg. Dado todo esse contexto de como Coast City é destruída, vamos para o Hal Jordan, que é o grande foco desse vídeo. Ele não estava na Terra no momento da explosão. Hal Jordan estava no espaço, numa saga chamada Trinity. Quando ele finalmente retorna para a Terra, encontra a sua cidade completamente destruída e uma nova estrutura no lugar, que é a cidade motor, base do Superman Cyborg e do Mongo. Nesse momento está acontecendo a grande batalha final da saga Reino dos Supermans. Imediatamente Jordan voa para a instalação e quase mata os servos do Mongo, mas ele se segura. O anel detecta a presença do Superman. Fica claro que Hal está muito abalado pela destruição da cidade e pela morte de seus amigos. Assim que ele encontra Mongo, parte total pro ataque. E o Hal Jordan também acha que o seu grande amor, a Carol Ferris, morreu no incidente. Mas acontece que ela não estava na cidade na hora do ataque. Agora ela está dirigindo até as ruínas da cidade para entender o que aconteceu. Enquanto isso, a luta do Hal contra o Mongo continua. É como se ele escutasse os gritos das almas clamando por justiça. Mesmo se Hal quisesse matá-lo, não poderia, pois Mongo é amarelo e o seu anel não pode machucar qualquer coisa na cor amarela. Isso não quer dizer que ele não possa usar seus próprios punhos, e é isso que ele faz. O vilão consegue revidar, e com um soco joga Hal para longe. Na queda, ele quebra o seu joelho, e é aqui que Hal finalmente fala que quer matar Mongo. O vilão tem a vantagem na luta física, e Hal se machuca ainda mais a cada segundo. Ele fala que não vai desistir, não agora, precisa resistir mais alguns segundos. O Lanterna usa o restante da energia do anel para criar uma armadura protetora, e ataca o vilão com tudo. Esse golpe é o suficiente para derrotar Mongo, e finalmente as vozes clamando por vingança se silenciam na cabeça de Hal. Depois, ele abre caminho até o Superman, e é quando Hal presencia ele, Clark,
Sim, era ele mesmo. Superman estava vivo diante de seus olhos. O Azulão tinha acabado de derrotar o Superman Cyborg. E depois que ele se despede de Superman, Hal decide passar para dar uma olhada na cidade devastada. E é quando fica chocado ao ver que Carol ainda estava com vida. E isso não poderia aliviar mais o Jordan. Carol não quer conversar nesse momento, pois o Arqueiro Verde está em perigo, e o grande amigo de Hal, Thomas Kalmakuk, foi sequestrado por sua culpa. E isso nos leva para uma pequena história crossover envolvendo o Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Tudo isso envolvendo o pai da Carol Ferris, que na verdade nem era o verdadeiro pai da Carol. Essa é uma clássica aventura que envolve Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Essa dupla que é considerado um dos maiores pares da DC. Oliver percebe que tem algo estranho no seu amigo. Só que o Hal diz que isso é por causa do último encontro entre os dois. Ollie realmente não acredita e vê que a força de vontade de Hal está abalada. Talvez ele tenha caído na realidade depois dos eventos de Coast City. De qualquer jeito, nesse momento não adianta discutir sobre isso. Os dois se aliam para derrotar um vilão chamado Flicker, juntamente com a mãe da Carol. E percebendo que a sua mãe precisa de ajuda, a Carol decide ficar com ela e deixa Hal de lado, pelo menos temporariamente. O problema é que, por tudo que Hal vem passando, esse é tipo o pior momento para ele ficar sozinho. O Hal chega até dizer para o Oliver que não existe mais passado. Capítulo 2, Crepúsculo Esmeralda. E assim, a partir da edição 48 da HQ do Lanterna Verde, se inicia essa super saga bem conhecida chamada Crepúsculo Esmeralda, que é onde a gente vai ver a queda do Hal Jordan. O Hal novamente visita os destroços de Coast City. Praticamente nada restou na cidade, além de uma cratera de 19 quilômetros. Há alguns anos, um homem à beira da morte entregou esse anel para ele. Um anel capaz de fazer o impossível. E é o impossível que Hal está disposto a fazer agora. Ele usa o anel com toda a sua força de vontade e cria uma enorme abóbada ao redor da cidade. Um construto de seu pai aparece na sua frente e conversa sobre como ele tem se sentido. Aquele lugar traz memórias da infância para o Hal, especialmente memórias de seu pai. Tudo que ele queria era que seu pai tivesse orgulho dele. O construto fala como os irmãos do Hal sempre realizaram coisas, enquanto que o Hal era apenas um sonhador. Um sonhador que se tornou um grande herói, como diz o próprio Hal. Mas Martin Jordan fala que nem mesmo o grande herói conseguiu salvar Coast City. O seu pai fala que é hora de dar adeus, e sai voando num construto de jato. Infelizmente, isso é como se fosse uma memória. O jato do Martin explode, assim como aconteceu no passado. E quem aparece na sequência é o construto de sua mãe. Ela o aconselha a abandonar esse complexo de culpa. Sua mãe pede para ele conseguir seguir em frente, e que se satisfaça com suas memórias. Mas é exatamente isso que Hal não quer. As memórias não são suficientes. Então, simplesmente, numa incrível demonstração de poder, Hal Jordan reconstrói Coast City em forma de construto. Não só a cidade, mas também as pessoas. É tentador, diz ele, o poder de ressuscitar as pessoas, corrigir as imperfeições e reescrever tudo com um grande final feliz. É o poder de um deus. Quando Hal caminha nesse construto, alguém o chama. E é Jennifer, uma paixonite do Hal na juventude. Ela está exatamente como se lembra. Hal está incerto no que fazer, e por isso Jennifer decide que eles irão caminhar pela cidade. Ambos refletem como Jennifer foi seu primeiro amor, e como ela foi fundamental para ajudá-lo quando o mesmo não tinha ninguém depois da morte de seu pai. O herói lamenta que ele tenha saído de sua vida, e Jennifer confirma que ela estava entre as vítimas em Coast City. Mas ninguém o culpa pelo que aconteceu. Finalmente eles chegam na casa dos pais do Hal, e Jane se despede com um beijo. E é aqui que o Hal vai ter essa longa conversa com seu pai. Martin Jordan comenta que realmente está impressionado com esse construto, e quando ele estava prestes a falar que tem orgulho de seu filho, o construto é desfeito. Acabou a carga do anel. Um dos guardiões entra em contato e comenta que Hal receberá uma punição disciplinar por usar o anel para benefício próprio. O herói tenta explicar, mas vocês sabem, não tem discussão com o Guardião de Oa. É pro Hal se render e se preparar para ser levado até Oa. Hal dá um soco na projeção do Guardião, dizendo que quer mais energia, e rouba justamente a energia da própria projeção do Guardião. Lanterna fala que sim, irá voltar para Oa, mas que os Guardiões não irão gostar do que vai acontecer. O herói voa em direção ao espaço e some do céu como se fosse uma estrela cadente. E perto dali, um casal observava essa mesma estrela. E esse homem era Kyle Rayner, e daqui a pouco ele vai entrar de vez na história. A jornada para Oa é turbulenta, especialmente quando Hal é atacado por outros lanternas a pedido dos Guardiões. O Lanterna Verde facilmente derrota Kieran e Lyra, dois dos lanternas mais poderosos. Ele pega os anéis dos dois para poder utilizar contra os Guardiões. Em Oa, os Guardiões estão assustados. O Lanterna Verde do setor 2814
é mais habilidoso do que esperavam. Eles enviam ainda mais lanternas para derrotá-lo. Tomar-Tu é o próximo lanterna a atacá-lo. Só que nada feito. A força de vontade de Hall é mais forte. Depois, Jack Chance é derrotado, e agora são 5 anéis que Hall tem à disposição. Pouco a pouco, a elite dos Lanternas é derrotada pelo Hall. São seus amigos e colegas de trabalho, mas o herói não quer saber. Ele está disposto a acabar com a suposta tirania dos Guardiões. Também caem Graf Thorin, Boudica, todos eles que tinham uma certa ligação com Hall. E a cada vitória, o Lanterna da Terra é mais brutal na forma como retira os anéis dos Lanternas. E ainda há uma última esperança, diz um dos Guardiões. Eles prepararam um plano B, caso tudo dê errado. E entre esses amigos do Hal Jordan, ainda faltava enfrentar um último, que é Kilowog, o seu melhor amigo na tropa e também professor. Infelizmente, Kilowog não tem chance, e agora, portando 10 anéis, Hal voa em direção à bateria central de Oa. Os Guardiões ordenam que ele entregue os anéis. Mas é claro que o Lanterna Verde não vai desistir depois de ter passado por tudo isso. E isso obriga os Guardiões a usar a arma secreta. Da bateria então sai o último guerreiro, Sinestro, que estava ali aprisionado há algum tempo. Agora, como medida desesperada dos Guardiões, Sinestro é a última barreira que impede Hal Jordan de pegar todo o poder da bateria central. E é bem com esse gancho que se inicia a edição 50 da HQ do Lanterna Verde, que é uma edição histórica, tanto pro bem quanto pro mal, porque é a HQ que realmente leva o Hal Jordan pra vilania. O Hal ergue os 10 anéis e se questiona se é assim que realmente vai ser. Hal e Sinestro frente a frente novamente, mas dessa vez é o Sinestro quem defende os Lanternas. O vilão duvida que o Hal o mate. Ele realmente desconhece os limites que esse Hal Jordan está disposto a cruzar. E assim a luta começa com um ataque feroz do Hal Jordan. Sinestro é esperto. Ele percebe que não tem chance contra todos os anéis e desafia Jordan para uma luta sem esses anéis extras. E claro que o cowboy Hal Jordan aceita o duelo. Ele tira todos os anéis que pegou ao longo do caminho e fica apenas com o dele. Agora sim, a luta parece mais equiparada. De longe, os Guardiões aguardam o resultado. O Sinestro comenta como ele sempre soube desde o início que Hal era um fracassado. E agora, depois de tudo isso, o tempo provou que ele estava certo. A luta entre os dois continua e fica cada vez mais brutal. Sinestro cai, mas ele ainda está vivo. Hal o agarra e diz que venceu. Cansado de todo o sofrimento causado pelo Sinestro, o herói simplesmente quebra o pescoço do Sinestro. E sim, o Sinestro morreu. Claro, mais pra frente ele vai voltar e tudo mais, mas isso vai levar muitos e muitos anos. O Hal Jordan realmente matou uma pessoa e eles não dão nenhuma desculpa pra isso. Matou, matou. Agora não há mais ninguém para deter Hal. Ele se aproxima da bateria e fala que o poder é dele, o poder para corrigir tudo. Alguém segura o seu ombro e lhe dá um soco. É Kilowog. Ele ainda não caiu e vai lutar por Oa. Kilowog tem certeza que se Hal continuar assim, irá matar algum Lanterna. E pro Hal, isso não importa. Kilowog sabe que isso não tem justificativa e ataca novamente. Mas dessa vez, Hal segura seus punhos e revida com seu anel. E essa é uma rajada mortal de energia. Kilowog também morre. Dessa vez, até o Hal se arrepende. Ele comenta que é tarde demais e tira sua máscara e anel. Ele caminha em direção aos Guardiões e comenta como todos eles são inúteis. Ele só queria o poder de recuperar a vida, mas nem nisso os Guardiões o presentearam depois de tudo que ele fez. É tarde demais para ele e também para os outros. Ninguém pode impedi-lo. Ele caminha aos prantos e entra na bateria central. Os Guardiões nada podem fazer para impedi-lo. Apenas testemunham o inevitável fim de suas vidas e de seu legado. A única salvação deles é Gunted. O Guardião é escolhido pelos demais a executar o plano B. Enquanto isso, Hal termina de absorver a energia da bateria e sai com um novo visual. Hal pisa num dos anéis e vê que todos os Guardiões morreram. Nada sobrou de Oa e por isso vai embora. Só que ele se enganou, porque o Gunted na verdade sobrevive. E ele sobrevive graças aos sacrifícios de seus colegas Guardiões. Com seus poderes, ele consegue refazer o anel quebrado do Hal Jordan e voa em direção à Terra. Cortamos para o Kyle Rayner, que estava caminhando na cidade quando é surpreendido por uma luz verde. É Gunted. Ele fala que Kyle é o escolhido e entrega o seu novo anel. E assim surge o novo Lanterna Verde, Kyle Rayner, a última esperança do universo. Parte 3, Novo Amanhecer.
E nesse momento, o Kyle Rayner assume o protagonismo das HQs do Lanterna Verde. E não só isso, ele é o último Lanterna Verde. Não existem mais outros Lanternas Verdes porque o Hal destruiu a bateria. O foco do vídeo é o Hal Jordan, mas eu vou contar essa primeira saga envolvendo o Kyle Rayner, que se chama Um Novo Amanhecer, porque ela acaba sendo importante para a saga seguinte, que vai ser Hora Zero. O Kyle tem dificuldades como Lanterna Verde no início. A sua ex-namorada, a Alex, acaba sendo um ponto de apoio importante nesse início. Sim, Kyle revela que é a Lanterna Verde para ela, e os dois acabam voltando e moram juntos. A primeira batalha do Lanterna é contra um vilão chamado Ohm. Ele tem enormes dificuldades, mas consegue sobreviver. É graças a Alex que o Kyle decide mudar o uniforme. E no final dessa primeira edição, Kyle cria uma nova roupa que viria a ser icônica. Enquanto Kyle explora seus novos poderes, Mongo foge da prisão conhecida como Lápide. Ele, claro, quer vingança do Lanterna Verde. Obviamente, o Mongo não tá ligado com tudo que aconteceu com o Lanterna Verde e Hal Jordan, mas ele não tá nem aí, ele quer se vingar de um Lanterna Verde. Depois de conseguir encontrá-lo, uma luta se inicia, e apesar da força de vontade de Kyle, ele não tem chance contra o tirano. E é um massacre. Por sorte, Superman, já ostentando o glorioso mullet dos anos 90, aparece para ajudá-lo. O Kyle realmente se mostra muito corajoso, e ajuda como pode o Superman na luta. E uma coisa que chama atenção durante a luta é que o anel do Kyle pode sobrepujar a energia amarela. E isso surpreende até mesmo o Superman. Quem dá o golpe final é o Kyle. E graças ao Superman, ele aprende um pouco sobre a corporação dos Lanternas Verdes. E aqui a gente chega na edição 54 da HQ do Lanterna Verde, que é uma edição infame por ter a morte da Alex, né, na geladeira. Todo mundo conhece esse negócio aí. O vilão Major Força invade o apartamento da Alex porque ele estava atrás do anel do Kyle, após ser contratado para realizar um serviço. A Alex tenta lutar, mas claro que é inútil. Quanto ao herói, ele estava ocupado com outra coisa em Los Angeles. Ao retornar, Kyle encontra o corpo da sua namorada na geladeira. O Major Força aparece no apartamento e assim se inicia a luta. Tomado pela raiva, Kyle só não mata Major Força porque o anel fica sem energia. Por sorte, o anel recupera essa energia graças a um pedacinho verde que estava na nave do Ganthet, e que o Major Força estava tentando descobrir o que era. Agora sim, Major Força é derrotado, o Kyle quase o mata, mas é impedido quando forças especiais aparecem ali. A morte de Alex ainda está na sua mente, e quando retorna para casa, aparece o Lanterna Verde Alan Scott, e é ele quem explica tudo sobre os Lanternas Verdes e o que aconteceu com Hal Jordan. O Kyle Rayner se junta ao evento Hora Zero durante o próprio evento Hora Zero. E agora sim que a gente vai falar desse grande evento, que talvez seja o evento mais polêmico da história da DC, por todas as atitudes que o Lanterna Verde Hal Jordan vai tomar. Parte 4, Hora Zero. O evento inicia com um ser misterioso atacando o Time Trapper no fim dos tempos. Essa pessoa derrota facilmente o Senhor do Tempo e revela que irá moldar o tempo como deseja. É aqui que inicia a contagem regressiva para o Hora Zero. O Metron sente que tem algo de errado com o tempo, e de fato tem. Em Gotham City, por exemplo, a Batgirl Bárbara Gordon aparece do nada. Isso deveria ser impossível, a Bárbara estava paraplégica por conta dos eventos da Piada Mortal. Batman e Robin não sabem como reagir a isso, nem mesmo o Coringa. No Vanishing Point, lar base dos Homens Lineares, Matt Ryder diz que não há nada na máquina que monitora o tempo. É como se o tempo tivesse desaparecido. E isso deveria ser impossível. Ao mesmo tempo, Superman, com a ajuda do Kyle Rayner e do Metron, consegue passar uma mensagem para todos os heróis da Terra. Enquanto isso, Wave Rider, graças a uma dica do Rip Hunter, descobre sobre a crise nas Infinitas Terras. E é isso que se desenha nesse momento, uma nova supercrise. O próprio Wave Rider decide avisar Jay Garrick sobre o que está acontecendo. Enquanto tudo isso acontecia no Vanishing Point, o grande vilão dessa saga surge, e o seu nome é Monarca. É o grande vilão dessa saga nesse momento. Mas tudo isso envolve o Lanterna Verde Hal Jordan, e daqui a pouco ele vai aparecer na história. Como o tempo está sendo apagado do futuro para o passado, isso permite que Guy tenha um plano. Um Hal Jordan do passado foi enviado para o futuro para tentar impedir a destruição de um dos futuros, mas ele acaba falhando. O Guy Gardner acredita que talvez seja possível reviver a tropa, já que se um Hal Jordan do passado está morto, isso iria alterar todo o presente. No Vanishing Point, Monarca enfrenta a Sociedade da Justiça e os oblitera com toda a sua energia cronal. Wave Rider sabe que esse Monarca é Hank Hall, de um futuro alternativo. Nesse momento, Monarca diz que o seu nome não é mais Monarca, e sim Extant. Ele retira sua máscara e revela que tem
os poderes do Wave Rider. Sim, Extend conseguiu pegar os poderes do Wave Rider, o que vai ser explicado numa edição posterior a essa. O vilão inicia seus ataques no passado e também no futuro. Os heróis que estão no presente em Nova York se separam em diversos grupos para deter as anomalias temporais. O grupo do Asa Noturna vai para o passado e acaba se encontrando com o Extend. Mas esse Extend é uma versão do seu passado. É aqui que ele consegue derrotar o Wave Rider e absorver seus poderes. No futuro, o grupo do Superman consegue reverter o processo de destruição do tempo graças a Metron e Capitão Átomo. E quando eles retornam para o seu tempo, alguém aparece nesse futuro novamente. E é uma figura misteriosa que está refazendo os passos do Extend. E esse alguém é o Hal Jordan. Extend fica confuso quando as coisas começam a acontecer fora do seu plano. Claro, é o Hal Jordan realizando as etapas do seu plano. Agora, Hal Jordan está tendo que refazer tudo isso. No futuro, Hal desfaz o século 30 e também mata o Time Trapper. Segundo Hal, ele era o único que podia detê-lo agora. O universo inteiro está prestes a colapsar. Metron leva os heróis para o único lugar que está a salvo nesse momento, o Vanishing Point. Durante a batalha, finalmente Hal Jordan se revela para os heróis como o grande arquiteto desse plano. Ele se apresenta não mais como Lanterna Verde, e sim como Parallax. Para o Hal, o universo não deveria ser assim. Ele vai remodelá-lo conforme sua vontade. Finalmente, a hora zero vai acontecer. Ele está fazendo tudo isso para corrigir seus erros, para trazer Coast City de volta e até começar tudo do zero. É o universo dele. E o Hal explica que pulou para dentro do fluxo temporal e que absorveu a entropia que estava lá desde os tempos de crise. Aquele problema do Hal Jordan mais novo ter sido morto nunca realmente foi um problema. O próprio Hal Jordan enviou o seu eu do passado para essa linha do tempo mais jovem e evitou qualquer prejuízo temporal. E sim, essa história é confusa desnecessariamente. Enquanto Hal recria o universo conforme sua vontade, Wave Rider executa um plano final com uma equipe de heróis formada por Superman, Arqueiro Verde e entre outros. É só agora que o Espectro intervém, atacando Hal pelo que aconteceu com a Sociedade da Justiça. Enquanto isso, Wave Rider executa um plano que envolve heróis dispararem toda a sua energia nele, para alcançar num outro herói chamado Detonador. Quando o Hal iria matar o Detonador, Batgirl, que estava deslocada do seu tempo e até esse momento ajudando Hal Jordan, muda de lado e impede que o Detonador morra. E ela sim se sacrifica e morre nos braços do Oliver Queen. A energia do Parallax está quase esgotada. Kyle então segura o Hal e Oliver prepara a flechada final, que o atinge no peito. Então o Detonador expele toda a energia que estava dentro dele. E isso provoca um Big Bang. Esse é o ponto zero, e o universo é refeito. Quando os heróis retornam para a Terra, Oliver é o mais abalado por perder o seu amigo de longa data. Mas claro que o Kyle Rayner e o Hal Jordan não morreram. Em Lanterna Verde número 0, é explicado o que aconteceu. Hal e Kyle são recolocados na linha do tempo logo após o que aconteceu em Oa. Hal tenta absorver a energia de Oa, mas não consegue porque está sem anel. O Kyle não perde tempo e ataca Hal. Um desses ataques o joga ao lado do que sobrou de Kilowog. O ex-herói percebe que cometeu muitos erros e que gostaria de uma segunda chance. Uma chance que Kyle não está disposto a dar. Só que quando o Kyle vê que o Hal realmente está quebrado, ele decide interromper o ataque. Finalmente os dois conversam e Kyle entende um pouco o que ele está passando. Afinal, ele também perdeu alguém que ama, a Alex. E isso resulta no Kyle reconsiderar em ser Lanterna e entregar o anel pro Hal. E essa foi tipo a pior ideia possível. Hal simplesmente decide retornar com seu plano de reconstruir o universo assim que pega o anel. Kyle percebe a burrada que cometeu e tenta pegar o anel de volta. Uma luta se inicia. E a sorte do Kyle é que o Hal é burro que nem uma pedra e cai numa armadilha, ficando inconsciente por alguns segundos, permitindo que Kyle retome o anel. Mesmo assim, Hal ainda tem um pouco de energia, e a luta entre os dois se reinicia. O ex-Lanterna Verde tenta convencer Kyle a se aliar a ele, dizendo que pode trazer a Alex de volta. Mas esse é um acordo que Kyle não pode aceitar. Ele sabe que isso não seria certo. Enfim, o novo Lanterna Verde decide agir. Ele usa toda a energia do anel para acabar com Oa. E assim, destruir tudo, inclusive o planeta. O Hal Jordan desaparece. E agora resta apenas um Lanterna Verde e Kyle Rayner se pergunta como vai voltar para casa. E claro que o Hal Jordan estava vivo e sim com os poderes. Um tempo depois, ele visita o seu amigo Oliver Queen na Terra. As coisas mudaram muito desde a última vez que se viram. Oliver não é mais arqueiro.
Ele realmente ficou muito abalado com o que aconteceu em Hora Zero. Ele mal acredita que o Hal esteja vivo e acha que pode ser tudo uma alucinação. Mas era real. Hal convida o Oliver a viajar pelos Estados Unidos, o que é para ser uma referência a uma clássica HQ do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, que eles viajam nos Estados Unidos com um carro junto com Ganthet. Hal leva o Ollie até o meio do deserto, e finalmente eles conversam. O ex-arqueiro desabafa, e por mais que esteja um pouco feliz que Hal esteja vivo, não pode perdoá-lo pelo que aconteceu. Ele não consegue fingir que aquilo nunca aconteceu. Hal também conta que Connor Hawke, o atual Arqueiro Verde, é o filho do Oliver, o que o Oliver não sabia até aquele momento. É um choque, mas isso não muda nada. Ollie não quer mais saber de Hal, e pede que ele fique longe de sua vida. E é exatamente isso que Parallax faz. E ele vai embora. Depois o Hal Jordan retorna como vilão nas HQs do Lanterna Verde. Kyle Rayner pensa que a sua vida está ótima agora como Lanterna Verde. Ele até tem uma chance de ficar com a Dona Troy. Sua vida não poderia ser melhor. Isso é, até Ganthet aparecer em sua casa e pedir o anel de volta. O Guardião entende que Kyle não é digno. E, obviamente, o herói não quer entregar a arma mais poderosa do universo assim. E é então que Hal Jordan aparece em seu apartamento. E ele também quer o anel. Hal admite que está tentando ser melhor, voltar com sua vida. E a sua vida é ser Lanterna Verde. Ganthet não é idiota e diz que isso não é aceitável. As coisas saem do controle quando Kyle se recusa a entregar o anel para os dois. Hal tenta insistir e é atacado. Ele então aparece como Parallax, e mais uma luta entre os dois começa. Essa é uma luta que acontece em Nova York, e é super épica. Enquanto isso, Ganthet recruta diversos heróis ao redor dos Estados Unidos. Entre eles, Oliver Queen, que coloca novamente o manto para enfrentar Parallax. E o Hal Jordan vem com o mesmo papinho da outra vez, de que seus amigos estão cometendo um grande erro, de que ele mudou, de que ele quer que as coisas voltem a ser como antes. Nenhum dos heróis cai nesse conto, e todos ajudam Kyle na luta. Parallax consegue derrotar 1 a 1, inclusive o Flash Wally. Finalmente ele pega o anel do Kyle, e é nesse momento que surge o Superman. Agora, como Lanterna Verde, Hal também derrota Superman. Ao final, ele se senta e começa a conversar com Ganthet. Mesmo sem anel, o Kyle tenta lutar, e obviamente isso não dá em nada. Então Ganthet diz que pode dar ao Hal tudo que ele tanto deseja. Parallax percebe que não pode fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes. Quanto a Ganthet, ele entrega toda a sua energia ao Parallax, que finalmente diz que agora sim, acabou e sai voando. Os demais heróis reconhecem que Kyle é o verdadeiro Lanterna Verde para agora e sempre. Parte 5, Noite Final. E agora inicia o que o pessoal diz de redenção do Hal Jordan, e que começa numa mega saga bem legal chamada Noite Final. Essa é uma mega saga da DC, na qual uma alienígena chega à Terra para avisar aos heróis que um devorador de sóis está chegando ao sistema solar. Assim que Superman e os demais entendem a mensagem da alienígena, eles consultam a Star Labs para executar um plano que possa impedir o devorador de sóis. A ideia é usar uma caixa materna do Senhor Milagre para desviar o devorador para um outro lugar do universo. Infelizmente, claro, essa ideia não funciona porque é a primeira edição, e logo depois os heróis tentam o plano B, que é criar um segundo sol utilizando os poderes dos heróis. E isso funciona parcialmente, mas não evita que o Devorador de Sóis realmente se aproxime do Sol principal. E assim o Devorador começa a sugar a energia do Sol. E esse processo vai levar alguns dias. Nesse meio tempo, é como se a Terra estivesse num grande eclipse. Vilões se aliam aos heróis para evitar que a Terra vire uma bola de neve. É o caso do Lex Luthor, que coloca sua empresa e seu intelecto à disposição. A legião de super-heróis também estava no presente, e Luthor trabalha ao lado de Brainiac 5. É uma dupla e tanto. Por causa da escuridão total, o mundo entra em pânico, pensando que é o fim dos tempos. Por isso, boa parte dos heróis se mantêm ocupados. O Luthor pensa num plano que é de levar uma sonda até o Devorador. Isso tudo para poder analisar alguns dados importantes. Cabe ao Kyle Rayner, com uma armadura projetada do Anel, fazer isso. Infelizmente, eles perdem contato com Kyle quando o mesmo estava bem perto do Sol. Enquanto isso, aquela alienígena que avisou sobre o Devorador é atacada por humanos.
e salva pelo legionário Ferro. E o Ferro é extremamente importante nessa história, até porque ele tem toda uma ligação no passado, numa das grandes histórias da DC, envolvendo o Devorador de Sóis, na qual ele se sacrificou para derrotar um Devorador de Sóis. Mas isso foi numa outra linha do tempo, no passado não tem nenhuma relação com esse Ferro. A situação depois piora quando Ted Knight, o antigo Starman, descobre que o diâmetro do Sol está diminuindo. E isso é uma péssima notícia, como confirma Brainiac 5. Isso significa que o Sol irá virar uma supernova em 24 horas. E quando isso acontecer, todos irão morrer incinerados. E é aqui que o Parallax entra na história. Hal Jordan está no espaço perseguindo Hank Henshaw. O vilão caiu num buraco negro e apareceu perto da Source Wall. Parallax quer se vingar de Cyborg pelo que aconteceu em Coast City. E como sabemos, esse Parallax não tem nenhuma regra de não matar. Parallax simplesmente acaba com Cyborg, criando o construto dos 7 bilhões de pessoas que foram mortas em Coast City, até não sobrar nada do vilão. E agora que ele fez isso, Hal está sem objetivos. Não sobrou mais nada do que se vingar. Hal sabe que o seu tempo como herói acabou, e ele se arrepende do que se tornou. Só que a vida é como ela é. Até por isso é propício ele estar na Source Wall. Hal cogita em atravessá-la, e talvez se juntar aos outros guerreiros que ali foram transformados em pedra. Mas então aparece Kyle Rayner, desesperado por ajuda. Ele explica o que está acontecendo na Terra, e pede que Hal faça alguma coisa. Num primeiro momento, o ex-Lanterna Verde não sabe se deveria ajudar o mesmo mundo que o rejeitou, mas quando ele olha de perto, realmente fica chocado com o que vê. Ele então vai visitar o seu velho amigo Guy Gardner. A conversa não começa nada boa com Guy lembrando dos crimes de Hal. O que Hal quer saber mesmo é a opinião do Guy sobre ser herói, e sobre o que os outros Lanternas falavam dele nos tempos que ele era Lanterna. As palavras de Guy são duras, mas necessárias. Hal fica ainda mais pensativo. Depois Guy visita John Stewart, que naquela época não conseguia andar, e o Hal realiza quase que um milagre, curando suas pernas. Mais tarde, o herói visita a lápide de Oliver Queen, que tinha morrido há pouco tempo nas HQs da DC. E ainda restam algumas paradas, mas eu acho que tá bem na cara o que o Hal Jordan pretende fazer aqui, né? A próxima parada é do seu velho amigo Tom Kalmaku, que estava desopilando dessa situação, consertando um avião. Hal só queria ver uma última vez o seu amigo, que estava escrevendo um livro sobre o próprio Hal Jordan. Ao se despedir, Parallax diz que esse livro, enfim, terá um final. Agora é a vez de Carol Ferris, que desabafa na frente de seu amado. Ela sabe tudo o que o Hal fez, e não importa o que aconteça, sempre vai vê-lo como um herói, que é o que ele sempre foi. E é exatamente por isso que nunca houve um futuro em que os dois dão certo, já que Jordan sempre foi um herói acima de tudo. O beijo sela a despedida e Hal vai para a última parada, a cratera de Coast City. Parallax liberta Ganthet, que estava dentro do seu corpo, e os dois conversam sobre seus erros. Ganthet admite que os Guardiões eram rigorosos demais, e Hal fala como queria ter o anel só para retomar o seu legado, mas isso era impossível. Ganthet cria um novo anel, a partir da energia que tinha, e Hal novamente recusa esse anel. Ele deixa que Ganthet vá embora. E agora sim, só lhe resta contemplar o mural de chamas, que havia sido construído para honrar os habitantes de Coast City. Kyle aparece e finalmente fala que sim, irá ajudar. E aqui chegamos na última edição de Noite Final, que é realmente espetacular. Cronologicamente, a edição acontece antes que Hal tome a decisão de ajudar. O Luthor elaborou um plano para conter a supernova, mas alguém terá que pilotar uma nave até lá. Kyle é o candidato ideal, mas ele some absolutamente do nada, por causa do Hal Jordan que tinha levado ele para Coast City. Quem então se voluntaria é o Superman, que nesse momento está sem poderes, mas ele espera que, estando perto da supernova, recupere os poderes. O problema é que nesse meio tempo, alguém rouba a nave e decide se sacrificar no lugar. E esse alguém é o Ferro. E é então que o Hal Jordan aparece. E essa parte aqui que realmente é muito boa. Superman explica tudo que o Hal precisa fazer. E ele brinca dizendo, só isso? Ele quer fazer mais do que só segurar a explosão da supernova. Ele quer consertar o Sol. Superman gosta do que ouve e tenta apertar a mão do Hal. Mas ele não está ali porque quer voltar. Ele está ali porque quer fazer o certo. E agora cortamos para o espaço. Ferro se aproxima o máximo possível do Devorador de Sóis e assume a sua forma metálica para aguentar um pouco mais. O problema é que a nave não aguenta e explode. No último segundo, ele é salvo pelo Parallax, que aparece gigante em sua frente. O Hal paralisa o tempo com seus poderes e depois envia Ferro de volta à Terra. Agora sim, ele está pronto para acabar com tudo. Ele recita o juramento dos Lanternas Verdes
e se sacrifica para salvar a todos. E esse momento aqui realmente é muito foda. Eu sei que o Hal Jordan virar o Parallax é uma grande polêmica na história da DC, mas eu acho que vale a pena só por causa desse momento, porque é um baita momento. O mundo é salvo e muitos reconhecem o grande sacrifício de Hal Jordan. O único que não aceita tudo isso é o Batman, que ainda vê Hal Jordan como um assassino. E essa é uma coisa que o Batman vai carregar por muitos e muitos anos. E sim, o Hal Jordan realmente morre aqui. Mas é quadrinhos, né? Ninguém fica morto para todo sempre. Na edição 81, acontece um grande funeral em homenagem ao Hal Jordan. Ao final da história, os heróis refazem totalmente a cratera de Coast City. O Memorial das Chamas se torna uma chama verde, graças a Alan Scott. O monstro do pântano faz crescer o verde ao redor da cratera, e Kyle cria uma linda estátua constructo do Hal Jordan. Enfim, depois disso tudo, o Batman fala que perdoa o Hal por tudo que fez. O que é um discurso da boca pra fora, porque nas outras histórias o Batman ainda tá bem brabo com o Hal Jordan. Bem, depois do funeral, a gente vai pra uma HQ do Lanterna Verde Kyle Rayner, porque tem uma história envolvendo viagem no tempo que tem uma ligação com o Hal Jordan. Isso acontece nas HQs 98 até 106 do Lanterna Verde. O Kyle viaja sem querer para o futuro da Legião, e quando ajuda a derrotar uns Lanternas Verdes falsos por lá, o Brainiac 5 o devolve para sua era. Só que houve uma falha na máquina, e Kyle retorna 10 anos para o passado. Ele conhece Hal Jordan no auge, enfrentando o Sinestro. Após ajudar Hal, conhecer Oa e toda a tropa, os Guardiões o ajudam a voltar para o seu tempo. Só que, por causa do Sinestro, Hal Jordan vai também junto com ele. E como num primeiro momento não tem como levar o Hal Jordan de volta para o passado, todos ficam com medo que esse Hal Jordan possa virar o Parallax. Sem ter outra opção, Kyle conta tudo o que aconteceu ao Hal. E o Lanterna Verde até que absorve tudo muito bem. Hal permanece nas HQs do Lanterna Verde por um tempinho, e até se junta a LJA. Contudo, do nada, aparece Parallax. E muitos pensam que esse é o Hal do passado que pirou na batatinha. Mas não era. Era o Parallax da Hora Zero, que viajou no tempo porque percebeu que havia uma anomalia naquele período de tempo. E assim se inicia uma longa batalha de 2 Hal Jordans e um Kyle Rayner. Como esse é o Parallax do Hora Zero, ele tá com poder máximo. E de fato os heróis não conseguem derrotá-lo. Na verdade, o Kyle convence os Hals que é preciso que eles voltem respectivamente às suas eras. E eles concordam. E isso, claro, logo após as suas memórias serem apagadas, graças ao anel do Lanterna Verde Hal Jordan, que pode fazer isso. Parte 6, Espectro. E agora vai se iniciar uma outra etapa da redenção do Hal Jordan, que é quando ele vira Espectro. E que pra mim é a melhor parte de toda essa parada do Hal Jordan virar Parallax e buscar uma redenção. Mas antes dele virar Espectro, a gente tem que explicar como que ele virou Espectro. Sim, Hal Jordan realmente morreu após Noite Final, só que a sua alma está no Purgatório. E é aqui que entra a grande saga Dia do Julgamento. Logo no início é estabelecido que Jim Corrigan não é mais o Espectro. Ele cumpriu sua missão, o que deixa o Espectro sem uma âncora, sem uma alma. E isso é perigoso, porque alguém poderia se apossar do espírito da vingança. E é exatamente isso que acontece. Etrigan consegue fundir o anjo Asmodel ao Espectro. E como ele deseja a vingança dos céus, Espectro com Asmodel sai do inferno com milhares de demônios para atacar a Terra. Os heróis da DC sim participam dessa saga, eles são importantes, mas também essa é uma saga para dar muito mais espaço para o lado da magia da DC. Quanto ao Hal, a sua alma é uma das várias almas que percebe que algo de ruim está acontecendo na Terra. Mas por enquanto, ele nada pode fazer. Para tentar recuperar o Espectro, os heróis pensam que podem convencer Jim Corrigan a voltar. Mas o mesmo estava feliz da vida no céu, curtindo o pós-vida. Os heróis então são orientados a pegar uma alma do Purgatório, um local onde há almas que não foram condenadas. E é lá que a equipe da Mulher Maravilha encontra Hal Jordan, que segue aqui com a roupa do Parallax. Ele quer ajudar a Terra novamente. Hal sente que ainda não cumpriu sua penitência. Ao falar sobre como deseja ser um herói, a força de vontade de Hal faz com que ele vire Lanterna Verde com anel e tudo. Depois de uma pequena confusão com os Guardiões, os heróis conseguem sair do Purgatório graças a Zauriel, que banhou sua espada no fogo das asas da Supergirl. Ele rasga o chão e uma abertura permite que eles saiam dali. E quando eles retornam a Nova York, novos problemas acontecem. Espectro Asmodel conseguiu alcançar o seu poder máximo. O Batman não gosta nem um pouco da ideia de usar Hal Jordan. Ele ainda não confia no Hal depois de tudo isso. O Lanterna tenta provar que só quer realmente ajudar.
e ataca Spectro de uma forma bem imprudente. E ele paga um preço bem alto por isso. Hal é transformado em vidro pelo espírito da vingança e se despedaça ao cair no chão. Agora, a reação do Batman é bem engraçada. O morcego só diz que ele é um imbecil impetuoso. Por sorte, Hal é refeito graças à magia do Senhor Destino. Sozinho, o Lanterna não vai conseguir. Por isso, os heróis mágicos se reúnem e entregam suas energias ao Hal. Agora, ele tem ainda mais força para poder criar o que ele quiser. E o herói consegue conjurar a alma da Tropa dos Lanternas. Lembrando que nesse período, a Tropa dos Lanternas ainda não tinha voltado. O Kyle seguia como o único Lanterna Verde. Isso é, em parte porque depois ele tinha chamado a Jade, que é filha do Lanterna Verde, Alan Scott, para ser Lanterna Verde. Pouco a pouco, a DC estava trazendo de volta a tropa. Mas a tropa, com todo aquele resplendor que a gente conhece, essa tropa ainda não tinha voltado de jeito. Em paralelo a isso, Superman e sua equipe conseguem reacender as chamas do inferno, o que faz com que os demônios na superfície recuem para o inferno. Spectro também é atingido pela lança do destino, que é um dos seus pontos fracos. Essa é a chance do Hal para acabar com tudo isso. Ele até chega a entrar no corpo do Spectro. Só que ao mesmo tempo na Terra, temos uma reviravolta na história. Superman, que estava agindo meio estranho, simplesmente gospe um demônio, e esse alguém era Neron, o rei do inferno. Neron consegue pegar a lança do destino e espera usá-la para conseguir o poder do Spectro. Ele também vai para dentro do Spectro e lá se encontra com Hal Jordan e Asmodel. Finalmente, o próprio Spectro retoma o controle de sua mente e decide julgar Asmodel, Hal e Neron. A penitência que Hal sente por ter traído seus amigos é o suficiente para ele ser escolhido como o novo espírito da vingança. E é assim que o Hal se torna Spectro. Agora, com esses novos poderes, Hal decide que irá se controlar. Não vai se rebaixar ao nível de Neron. E as coisas são resolvidas. Jim Corrigan desce dos céus para dizer que Hal é sim merecedor de ser o Espectro, e que até o Presença apoia essa união. E cada pessoa que assume o espírito do Espectro acaba reagindo de uma forma diferente, porque o Espectro é uma entidade senciente que fica dentro da sua mente, e você tem que obedecer esse Espectro para realizar a vontade de Deus. O Espectro é o espírito da vingança, a ira de Deus. Mas Hal não quer ser desse jeito, ele quer ser diferente. Ele quer ser o espírito da redenção. Ele quer ajudar tanto os vivos quanto as almas perdidas. E num piscar de olhos, ele reconstrói Nova York. E aqui termina a saga Noite Final e entramos na fase do Espectro. Leva um pouco de tempo para o Espectro ter uma HQ solo, isso é, até o escritor J.M. DeMatteis pegar o personagem numa HQ separada, um tie-in, digamos assim, e levar para uma história solo do personagem. Hal Jordan recebe uma nova HQ solo que é só do Espectro. Nas primeiras semanas como Espectro, Jordan realmente tem dificuldades de entender a ira de Deus e como funcionam as punições. Ele chega a ir no céu e conversa com Jim Corrigan sobre isso. Corrigan comenta como acreditar nas ações do Espectro é um ato de fé. Só que bem, esse Corrigan não é bem exatamente o verdadeiro Corrigan, e sim uma manifestação da mente do Hal para ele entender quem que ele é. Como Espectro, ninguém mais reconhece Hal, nem mesmo a própria Carol Ferris. Hal Jordan também se mostra para o seu irmão Jack, que tem uma filha chamada Ellen. E ele fala que o seu nome é Hal, mas com uma aparência completamente diferente. Esse incidente deixaria o seu irmão completamente confuso nas semanas seguintes, achando que Hal Jordan está vivo. Essa HQ do Espectro eu considero como muito subestimada. Uma das melhores HQs dos anos 2000 ali da DC. Curiosamente, nem foi publicada no Brasil na época. A HQ tem 27 edições e praticamente todas elas são escritas pelo J.M. DeMatteis. Já de cara, na primeira edição, Espectro julga uma mulher que torturava bebês numa igreja. A sua punição é ser comida pelos fetos deformados. Mas Hal não consegue, no primeiro momento, executar essa punição. Ele quer que ela se entregue à polícia. E ela diz que irá sim fazer isso, de tanto medo que tem. Mas ao abrir a porta, Hal Jordan se entrega à ira de Deus e permite que a mulher seja realmente julgada, sendo devorada pelos bebês. E Hal se sente culpado porque ele jurou que seria um Espectro justo, mas nessa oportunidade não conseguiu ser, assim como não vem sendo. Ele agiu exatamente como Jim Corrigan. Outra coisa que incomoda muito Hal Jordan é como que o Deus acaba permitindo que pecadores que cometeram crimes hediondos, os mais abomináveis possíveis, não são punidos, enquanto que outros que fizeram crimes não tão graves são sim punidos. Essas perguntas são parcialmente respondidas por Satã, e que depois o próprio Hal Jordan fica se questionando se não era o próprio Presença. Ela faz o Hal refletir se talvez o Espectro nunca tenha sido um agente de Deus,
e sim do diabo. Isso incomoda Hal, porque ele se compara ao próprio Satã. Mas a fé de Hal no espectro é maior. Ele sabe que esses poderes são um presente de Deus, e não do tinhoso. De fato, Satã ajuda Hal a entender um pouco a ira de Deus. O sofrimento faz parte da jornada de redenção de todo ser humano. Afinal, o inferno é um caminho para chegar no céu. Tudo isso para ser amado por Deus. E o Hal Jordan também questiona isso. Por que as pessoas têm que passar por todo esse sofrimento só para ser agraciado por Deus no futuro? Aqui é o Hal Jordan, filósofo, que fica refletindo sobre várias coisas. E se é necessário questionar os métodos de Deus, ele vai questionar. Essa experiência serve para o Hal abrir seus olhos de que ele pode sim ser um espectro diferente. A partir da próxima história, Hal começa a avisar os pecadores antes deles cometerem seus crimes. Ele usa seus poderes como um aviso da punição e uma forma de dar uma segunda chance. Isso tudo o leva a refletir sobre a humanidade. Ben-Hur, em forma de espírito, é um dos personagens que acompanha o Hal Jordan nessa HQ. E serve como uma espécie de confidente. Ambos falam sobre diversos assuntos ao longo das histórias. O Ben-Hur foi condenado a ficar no inferno por causa de suas ações, já que foi ele quem deu o anel pro Hal Jordan, e eventualmente o Hal Jordan se tornou Parallax. Então essa é até uma forma interessante que a HQ tem de mostrar que as ações do Hal Jordan prejudicaram até mesmo o seu passado e outras pessoas do seu passado. O Ben-Hur não tinha nada a ver com isso, e o cara foi pro inferno por causa do Hal Jordan. Em paralelo a isso, outros personagens começam a pensar que Hal está vivo. É o caso do Batman, do Superman, que depois até ajudam o espectro numa batalha. Só que o que realmente importa aqui são os personagens Carol Ferris, o irmão do Hal, Jack, e sua filha, a Ellen. O anjo Zauriel é fundamental para convencer Carol e Jack que sim, Hal estava, entre aspas, vivo. E finalmente eles se encontram. Quando o Hal a toca, ele vive todas as memórias de Carol. Ele sabe que Carol ama o seu marido. Sim, Carol tinha se casado com uma outra pessoa. E nem é o amor que Hal deseja. Pelo menos não que ele admita. Ele está apenas feliz em proteger Carol. Tem também um negócio que eles jogam meio que do nada nessa história, dizendo que as almas da Carol e do Hal Jordan estão interligadas através do tempo. Essas almas sempre dão um jeito de se encontrar. Só que não é tipo as almas da Sha'ira e do Carter Hall. Sabe, eles não estão destinados a ser sempre um casal, e sim sempre se encontrar. Ou seja, às vezes eles se encontram como mãe e filho, como inimigos ou como melhores amigos. Não importa o que aconteça, essas almas vão sempre se encontrar. Mas depois isso meio que se perde, então eu acho que eles não levam essa ideia pra frente, não. Após uma tentativa falha em ajudar Harvey Dent a se curar do Duas Caras, Hal percebe que precisa ter um tempo só dele. E isso leva a voltar a ser Hal Jordan no plano terreno. Ele se apresenta à filha de Jack, a Ellen. E a Ellen é fundamental para toda essa história. Na verdade, ela é o coração dessa HQ. Ela tem poderes também e é um pouco desenvolvido isso ao longo das 27 edições. A Ellen também consegue ver, por exemplo, a Ben-Hur. A partir da edição 6, o tio Hal toma conta de Ellen de vez em quando. Quem não reage muito bem a tudo isso é a esposa de Jack, a Jen. Ela não acha que aquele seja o Hal de verdade. Por isso, o Hal vai embora e decide temporariamente focar em ser espectro. Ele cria um templo para ajudá-lo na sua missão. E é nisso que surge o grande vilão desse quadrinho, Stigmonos, uma entidade que não acredita que o Presença se importe com a humanidade. E ele faz de tudo para quebrar o Hal só para provar que ele estava certo em relação ao Presença e à humanidade. E essa é uma entidade que vive há já centenas de anos. Ele já viu de tudo, ele já viu o pior da humanidade. E ele quer provar para o Hal Jordan que não é possível ter uma redenção, não só dele, mas também da humanidade. Porque ao mesmo tempo que o Hal Jordan está tentando buscar a sua própria redenção, é dito pro Hal que ele vai ajudar a humanidade a chegar numa nova era de ouro, que a própria humanidade vai encontrar uma redenção maior. E esse que é o grande objetivo do Hal Jordan na HQ. E percebam como tudo isso está ligado à própria jornada do Hal de conseguir encontrar uma paz pelos erros que cometeu. Stigmonos vai atrás da Ellen. Ele entende que através da criança poderá acabar de vez com o espírito do Hal. O vilão mostra a Hal futuras realidades onde Helen tira a própria vida quando alcança ali a faixa dos 30 anos. Ele também explica que Helen é a escolhida para catalisar uma mudança positiva na humanidade. Mas nada disso acontecerá porque ela irá morrer e nada Hal poderá impedir. E como eu disse, ele faz tudo isso só para provar que tá certo e que o Hal está errado em relação à humanidade. Quando o Hal resolve tudo isso e vai levar Helen de volta para casa, Stigmonos aproveita para executar um grande plano. Jack e Jen estavam preocupados com o desaparecimento de sua filha e saíram pela estrada à procura dela.
O vilão provoca um acidente de trânsito e o casal fica gravemente ferido. Spectro fica possuído de raiva e diz que irá sim se tornar o espírito da vingança, que o Presença tanto quer. Ele decide punir Stigmonos, mas não consegue ir até o fim por causa da Ellen. Ao ver seus olhos, Hal lembra de tudo que almeja ser e se tranquiliza. Stigmonos é preso numa realidade que o Hal constrói e espera que algum dia ele mude junto com a humanidade. Já os pais da Helen morrem por causa do acidente e a pequena não acredita. É duro experienciar tudo isso e Spectro intervém e leva a Helen até o céu para ver seus pais. E essa página aqui é o final de uma das edições e é um baita de um cliffhanger para a edição seguinte, que também é maravilhosa. O Hal até tenta trazer os dois de volta à vida, mas não pode, conforme explica o outro irmão do Hal, o Jim, que tinha morrido em Coast City quando aconteceu o incidente. Ele explica como o céu funciona para cada pessoa. Hal, depois de muito questionar seu irmão, finalmente entende. E ele diz que irá cuidar de Helen. Ele estará presente no dia a dia dela. Irá cuidar como se fosse sua filha. E essa edição aqui eu considero praticamente perfeita. Ela é muito bem escrita e é muito bem ilustrada. A partir desse momento, Hal precisa dividir o seu tempo. Ele nem sempre pode estar ao lado de Helen, por causa do seu trabalho como Spectro. Logo depois, temos uma edição indo o Spectro com um mega evento que estava acontecendo na época da DC, que era a última risada do Coringa. E nessa história, o Spectro tenta curar o Coringa e falha miseravelmente. Eu tô sentindo um padrão aqui. O Spectro toda hora tenta curar um vilão do Batman e acaba falhando miseravelmente. Nem com intervenção divina. Esse fracasso acaba levando ao ressurgimento de um Parallax, que Hal precisa enfrentar e acaba vencendo. A edição 13 é uma pedrada, com Hal encontrando uma mulher que não pode morrer. É dito que no passado o ancestral do Hal foi seu marido. Agora, ela busca uma morte, mas uma morte com aceitação de amor, do próprio Hal Jordan. Ao abrir mão de sua imortalidade, ela tem apenas 1 hora de vida, e ela passa essa hora com Hal Jordan, até finalmente morrer em seus braços. E toda essa história é primorosa, especialmente o jeito que eles contam. Porque sim, é um quadrinho, tem imagens ali, mas também tem uma escrita muito boa ali do J.M. DeMatteis. Acaba sendo uma HQ muito especial, que eu acho que vale muito a pena ler, mesmo se você não quiser ler as 27 edições. Também temos uma ótima história do Hal Jordan ajudando uma garota que mora em Apocalipse, o que leva a um confronto com Darkseid. O tirano desiste de mantê-la em Apocalipse quando percebe que ela é uma ingênua ao achar que Apocalipse não é um lugar perfeito, já que aquele é o único lugar do universo que tem ordem. Deixá-la ir para a Terra, por exemplo, pro Darkseid é uma punição, porque lá ela nunca vai realmente encontrar uma ordem, apenas o caos. É uma edição bem legal e que não foi escrita pelo J.M. DeMatteis, e sim pelo John Ostrander, criador do Esquadrão Suicida. Hal também ajuda um homem que tinha morrido a fazer uma passagem para o céu. Ele estava preso, tentando viver várias e várias vidas, tentando deixar sua vida perfeita. Essas HQs são isoladas, não tem tipo uma mega história acontecendo por trás, mas todas elas são realmente interessantes na perspectiva do Hal Jordan, de como que ele tenta ajudar essas pessoas, custe o que custar. Mesmo que ele nem precisasse ser tão empático com essas pessoas, já que ele é o Espectro. Logo depois, Sigmonos retorna e traz consigo Sinestro de volta à vida. Na última edição, Hal considera em deixar Helen com outras pessoas, mas eventualmente muda de ideia. A HQ do Espectro termina com ele ainda sendo Espectro, mas agora entendendo que sua sobrinha vai estar mais presente em sua vida. E logo depois, o Geoff Johns assume as HQs do Lanterna Verde e ele vai fazer a famosa HQ Lanterna Verde Rebirth, ou Renascimento. E por mais que, sim, ele acabou fazendo a melhor run da história do Lanterna Verde, ele revolucionou a Lanterna Verde, para poder fazer isso, ele teve que fazer alguns retcons. E, obviamente, ele abre mão do Hal Jordan ser o Espectro, o que eu acho uma perda muito grande, porque sim, ok, ele tem que ser Lanterna Verde, mas essas HQs do Espectro realmente eram muito maduras e refletiam sobre redenção e a própria mente do Hal Jordan. Nas HQs do Lanterna Verde Renascimento, Geoff Johns realiza um dos maiores retcons da DC. Ele explica que tudo o que aconteceu com o Hal após Coast City foi culpa de uma entidade chamada Parallax. Ou seja, os tormentos que ele sofreu durante todos esses anos foram meio que pura enganação, já que ele não teve culpa. Hal Jordan nunca realmente matou Sinestro ou outros Lanternas por vontade própria. Bem, essa HQ começa quando o Kyle Rayner traz o corpo do Hal Jordan, que estava no Sol completamente intacto na Terra. O corpo do Hal Jordan estava no Sol porque ele tinha feito o sacrifício lá no Noite Final. E o corpo permaneceu intacto por conta da energia que o Hal Jordan ainda tinha, mesmo morto. Mas esse aqui é o corpo do Hal Jordan. A alma do Hal Jordan ainda estava ligada ao Espectro, e ele seguia sendo Espectro. Hal Jordan como Espectro aparece logo depois pro Arqueiro Verde, e como punição remove a mão do Mão Negra,
que estava tentando pegar o anel do Hal Jordan que estava com o Oliver Queen. A Liga da Justiça percebe que várias coisas estranhas estão acontecendo ao redor do mundo, como o ressurgimento de parte da cidade de Coast City. E também a Liga fica sabendo desse incidente envolvendo o espectro Hal Jordan, que ele realmente puniu ali o Mão Negra de forma cruel. E a Liga acha que o Hal Jordan tá planejando algo muito ruim. Especialmente o Batman. O Batman praticamente joga todo mundo contra o Hal Jordan aqui. Na verdade, é extremamente irritante como o Batman é escrito nessa história. É muito, muito irritante. O Geoff Johns odeia o Batman. Até o John Stewart se irrita com o Batman aqui. O retcon do Johns explica até por que o Hal Jordan ficou com aquele cabelo grisalho no pós-crise. Isso tudo era o Parallax, que desde o início estavam manipulando. Quando aconteceu o evento de Coast City, foi meio que o catalisador para ele piorar de vez. E quando ele entrou dentro da bateria, aí ele de vez libertou a entidade Parallax, que entrou dentro de sua mente. E essa foi a explicação que o Geoff Johns deu para redimir o Hal Jordan. Na verdade, para mim, isso nem é redimir. Isso é só tirar a culpa dele. Ah, por que ele matou? Porque ele estava possuído pelo Parallax. Deu, é isso. O Hal acabou voltando ao se separar de Parallax com a ajuda do Espectro. E quando ele se livra também do Espectro, a sua alma fica vagando e retorna para o seu corpo, que tinha retornado à Terra graças ao Kyle Rayner. Adeus cabelo grisalho, Lanterna Verde Hal Jordan volta com tudo. Depois disso, o Johns continuaria a reformular Lanterna Verde, criando uma história icônica, especialmente todo aquele negócio do espectro emocional. Mas, né, como eu disse, para poder fazer isso, ele teve que abrir mão de todo o desenvolvimento do Hal Jordan como espectro, e que também não conversa nem um pouco com o final da HQ do J.M. DeMatteis, quando o Hal Jordan diz que vai sim cuidar da Ellen em definitivo. E a Ellen sequer aparece nessas histórias. Mas enfim, a partir daqui, Hal Jordan retorna como Lanterna Verde e com toda a sua glória em definitivo e tudo mais. Bem, o meu objetivo desse vídeo era mostrar como que, sim, essa parte que o Hal Jordan vira Parallax não é um completo lixo como a galera diz que é, e tem sim ótimas histórias, especialmente quando o Hal Jordan virou Espectro. E ali o sacrifício em Noite Final. Essas duas histórias eu considero, assim, ó, excelentes. Sei que tem muito hate em cima dessa fase, porque, bem, é um herói que virou do mal e ninguém realmente gosta disso, eu sei, eu entendo, mas é aquele negócio, né? Quando a vida te dá limões, você faz limonada. E a DC acabou fazendo grandes histórias aqui. Histórias que eu acho que ela também deveria valorizar um pouco mais, especialmente essa do Spectro Hal Jordan, que eu nunca vejo ser republicada em nenhum lugar, é meio que ignorada completamente. Mas enfim, gente, a partir de agora tem toda essa outra história do Hal Jordan como Lanterna Verde, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ter 30 horas. Comentem aqui se vocês querem a continuação dessa história do Hal Jordan. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC. E esse foi o vídeo sobre a queda do Lanterna Verde Hal Jordan. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.